Olá, fico muito feliz de encontrar você aqui. Seja bem-vindo ao canal Receitas Italianas. Eu sou Sérgio Luiz Gianico e hoje vamos conhecer a origem do capelete em brodo. E com a participação especial da professora de culinária italiana Vanessa Pinto. Vamos ter uma aula ensinando como fazer o capelete e o brodo, com os ingredientes encontrados aqui no Brasil. Na descrição desse vídeo no YouTube, você encontra a lista de ingredientes. Na Itália, existem pratos que aquecem o corpo, e existem pratos que aquecem a alma. O capelete em brodo é dos dois, um abraço servido em prato fundo. Seu nome significa pequenos chapeuzinhos. Surgiu no norte da Itália, na região de Emília-Romanha, terra onde a massa é sagrada, e onde cada família protege seu próprio segredo. Ferrara diz que inventou. Modena jura que nasceu ali. Reggio Emília reivindica com orgulho. A verdade, ele pertence a todas. O capelete nunca foi apenas comida. É ritual. É união. É aquele momento em que a família se junta antes das festas. Rindo, lembrando, criando memórias que atravessam gerações. O brodo é a alma do capelete. Um caldo claro, delicado, perfumado, feito sem pressa. Porque na cozinha italiana, o tempo é tempero. Há brodo de carne, de galinha, misto. Mas todos têm a mesma missão: aquecer o coração antes do estômago. O recheio é uma herança. Carne, mortadela, queijo, especiarias. Cada casa tem sua proporção, sua assinatura. É por isso que nenhum capelete é igual ao outro, porque cada um carrega a história de quem o faz. Formar o capelete é como escrever poesia com as mãos. É dobrar carinho, é selar lembranças dentro de pequenos envelopes de massa. Quando mergulham no brodo quente, os capeletes despertam aromas que lembram casa, inverno, Natal. Lembram a nona sorrindo perto do fogão. Este não é apenas um prato. É uma tradição. Uma herança. Um gesto de amor que atravessou séculos para chegar até nós. Quente, simples, perfeito. Capelete em brodo. A Itália servida em colheradas. Agora vamos assistir a aula de como fazer um delicioso capelete em brodo com ingredientes brasileiros, com a professora Vanessa Pinto. Tchau! Hoje no canal Receitas Italianas vamos fazer um capelete em brodo. Aqui no Brasil, tradicionalmente, o capelete é sempre feito com carne bovina. Na Itália, o tradicional é feito com mortadela, mas nada impede de você fazer esse recheio com legumes, com frango, com o que você tiver disponível. Então vamos lá, para a gente fazer o capelete com carne, recheio de carne, a gente vai precisar de uma cebola cortada em fatias, 1 quilo de carne em cubos. Aqui a gente está usando a 100, mas você pode usar a carne da sua preferência. 1 colher de sal. 1 colher de sopa de sal. E uma pitada de noz moscada. E meia colherzinha de café, a colher de café é aquela bem pequenininha, de pimenta do reino. Vamos colocar água e levar ao fogo. Já ligamos o fogo, vamos colocar 1 fio de azeite. Não precisa colocar muita gordura, porque a carne sempre solta muita gordura. E vamos deixar aqui na panela para dar uma selada. Enquanto a nossa carne está lá no fogão selando, nós vamos preparar a panela para fazer o caldo, para fazer o brodo.
Aqui os legumes estão adaptados à dieta brasileira. Então a gente tem inhame, abóbora, abobrinha, cará, salsão, batata, cenoura, chuchu e batata doce. E 3 dentes de alho. Como caldo, brodo é feito apenas com imersão de água, não tem a necessidade de refogar nada. É só juntar todos os legumes, abóbora, o dente de alho e mais uma colher de sopa de sal. Vamos colocar água e levar ao fogo. Aqui a gente colocou já a água, o suficiente para cobrir todos os legumes. Demos uma mexida e já vamos colocar na pressão para cozinhar. Na outra panela já selamos a carne. E agora vamos colocar água suficiente até cobrir a panela, até cobrir a carne. É o suficiente. E vamos deixar também na pressão. Aproximadamente 40 a 50 minutos. Para a receita da massa, a gente vai precisar de 140 gramas de farinha de trigo, aí, 140 gramas de farinha de trigo e 60 gramas de semolina. A semolina é muito importante porque a nossa farinha aqui no Brasil, ela é muito diferente da italiana. Ela não tem, a gente não tem aquela farinha grano duro com facilidade para comprar, né? Tem regiões que é fácil de encontrar. Então a gente coloca a semolina para dar uma equilibrada e ficar aquela massa tenra ao dente. E vamos usar para essa quantidade de farinhas 2 ovos, o equivalente a 100 gramas de ovos. Se os 2 ovos não der 100 gramas, você vai completar com um pouquinho de água. Se passar um pouco, não tem problema algum. A massa vai ficar um pouquinho mais úmida e você depois corrige com a semolina. Aí nós vamos misturar as 2 farinhas. Uma pitada de sal ou uma colherzinha de café, pouco sal, porque depois na hora de cozinhar essa massa tem a água já salgada, tem o caldo salgado, tem o molho salgado, então uma pitadinha de sal é suficiente. Então misturamos todos os secos. Você coloca na bancada, faz um vulcãozinho. E vamos colocar os 2 ovos. Não tem necessidade de bater o ovo, de misturar, são os 2 ovos inteiros. E essa quantidade de massa é ideal para 2 pessoas. Aí você vai incorporando devagarinho a farinha com os ovos. Se começar a derramar, com uma espátula, você vai ajeitando o vulcão. É ideal que você faça essa mistura numa superfície de madeira. Se você tiver uma tábua aí que você não use para carne, deixe especial para você fazer a sua massa. Vai incorporando, vai dando uma batidinha até que isso vire uma farofa.
Ficou a farofinha. Agora a gente vai começar a incorporar com a mão. Vai juntando, vai apertando, vai juntando, vai apertando. Pega com a espátula, põe o pó pra cima. E quando tiver tudo incorporado, você vai apertar com essa parte da mão. Se você não tem força suficiente para fazer com uma mão só, coloque uma mão em cima da outra e faça a força. Até incorporar. A massa já tá bem homogênea. Percebem que não tem nenhum ponto de farinha ressecada. A hidratação tá perfeita. É só colocar num saquinho e deixar descansar por uns 20, 30 minutos. E agora vamos mostrar para vocês como colorir as massas. Aqui a gente tem 70 gramas de farinha, 30 gramas de semolina, um ovo de 50 gramas e o espinafre. Depois do espinafre, vamos fazer uma de beterraba. Juntamos as duas farinhas. Vamos colocar a pitada de sal. Fazer o vulcão, colocar o pó verde. Aqui a gente está usando o pó de espinafre. A gente optou por usar a coloração e a saborização em pó por conta da secagem da massa, porque a gente vai guardar essa massa para outras receitas. Então voltamos com o vulcão. E colocamos um ovo. A receita depois vai estar na descrição do YouTube, não precisa anotar nada agora. A quantidade certa de farinha, porque na primeira receita a gente fez uma receita dupla e agora a gente está fazendo uma receita simples. Aí depois que a gente, aperta a farofinha, a gente começa a sovar. Até incorporar toda essa farinha, todo esse pó colorido, todo esse ovo. Essa massa aqui ficou um pouco úmida, mas depois que ela descansar, a gente vai ver se ela precisa ser corrigida. Se ela ficar muito mole, a gente sempre vai corrigir ela com a semolina. E da mesma forma, vamos colocar ela num saquinho para descansar. E agora vamos fazer uma receita de massa de beterraba. 70 gramas de farinha.
30 gramas de semolina. Um ovo. Uma pitada de sal. E o pó de beterraba. O importante dessas massas coloridas, além da cor, óbvio, né? Tem o nutriente da beterraba, tem o nutriente do espinafre. Você pode fazer ela, se você quiser uma massa marrom, com cacau, 70%. Pode ficar tranquilo que não vai dar sabor algum. Você pode usar, cenoura, pode usar todos os pós que tem na casa de semente. Em algumas a gente encontra o açafrão puro, o açafrão fica uma cor linda. A páprica, usem a páprica doce, porque a páprica defumada ela dá muito sabor. E outro pó que é maravilhoso, além de dar cor e sabor, é o curry. Mas aí com uma massa de curry você vai passar só ela na manteiga e vai servir junto com um peito de frango. Gente, essa combinação é maravilhosa. Então aqui você vai incorporando, né, novamente, como todas as massas, o pozinho com o ovo. Começou já a ficar enfarofadinho, a gente incorpora com a espátula. Nossa carne tá cheirando, viu? Já tá um aroma aqui na cozinha. Daqui a pouco a gente já vai ver se ela tá boa pra desfiar e começar a fazer o recheio do capelete. Nossa carne já ficou pronta. Ficou 30 minutos na pressão. Eu já tirei todas as nervurinhas da carne e vamos pôr no processador. Eu experimentei, para o meu paladar não precisa corrigir o sal. Vamos colocar um pouquinho de salsinha junto. Fechar o processador e vamos processar. Se ela estiver muito seca e não estiver formando uma pastinha, nós vamos colocar um pouquinho do caldo que eu já reservei. O caldo da carne vocês reservem para a gente misturar junto com o caldo do legumes. Pegar um pouco do caldo. Aqui eu peguei 1/3 de xícara de caldo. Como a nossa carne tá muito sequinha, eu vou pôr um ovo e vou processar para ele dar uma liga.
abram, dê uma ajeitada na carne, porque a parte de baixo ela sempre fica mais processada do que as de cima. Aí tá ótimo. Se você não tiver um processador, você pode desfiar bem a carne e bater ela na faca. Não é porque você não tem processador que você não vai fazer o capelete. Tudo tem solução. Então, ó, já tá bom, já dá pra gente pegar. Tá vendo que ela tem uma certa liga? É o suficiente pra gente poder fazer o recheio do capelete. Nossa massa descansou de 20 a 30 minutos. Ela tá bem macia. E agora a gente vai dividir ela em 4 partes. Não, mais. Em 6 partes. 6 partes, nessa receita que a gente fez, vão dar aproximadamente de 35 a 50 gramas. Deixa a massa sempre no saquinho para ela não ressecar. E vamos pro cilindro. Começa no maior espaço que você tem no cilindro. Aqui nesse nosso cilindro que a gente está usando é o 0. Passa a massa de um lado, passa a massa de outro lado. Não há necessidade de você ficar dobrando a massa e repassando. Quanto mais você dobra e mais você passa na máquina, mais dura ela vai ficando. Passa 2 vezes em cada sentido. Então eu passei no 0, passei no 1. Agora eu vou pôr no 2. No 2 eu vou passar ela nesse sentido e no sentido ao contrário. Prestem atenção. Tirei a massa assim. Então vamos passar. Virei a massa e vou passar nesse sentido. Vou fechar mais um número de cada vez. Percebem que ela já está na largura do cilindro? É ideal com essa quantidade de massa a gente parar aqui e fazer daqui para frente só o comprimento. Então aqui na nossa máquina a gente está no número 3. Ó, ela não passa mais assim, então o ideal é assim. Eu vou dar só uma dobradinha só para ela ficar mais quadradinha. Percebam que essa hidratação de massa, ela não precisa ficar sendo enfarinhada constantemente. Ela não gruda, ela tem uma certa umidade. Nessa máquina que a gente está usando, esse cilindro, a gente vai usar até o número 6. Ó, percebam que ela tem uma certa transparência, mas ela não é muito transparente. Vamos colocar na tábua pra gente cortar. O nosso cilindro tem aproximadamente de 4,5 centímetros mais ou menos. É um tamanho ideal para um capelete. Cortou a massa. Vai colocar um pouquinho de recheio no centro. Vai dar uma ajeitadinha no recheio. Vai dobrar feito um pastelzinho. Vai apertar levemente para ela grudar e sair todo o ar. Vai virar a parte cilíndrica para você e vai fechar na lateral. Olha que coisa mais fofa. E vai deixar para secar. Eu joguei um pouco de semolina na tábua, só para ela não grudar na hora de cortar a massa. Mais um pouquinho de recheio. Ajeita o recheio. Aperta, tira o ar. Vira a meia lua para você
e fecha. Ele fica no formato de um chapéuzinho. Tchau, belos! E aqui está a nossa produção de capelete. Fizemos em homenagem à Itália, o verde, o branco e o vermelho. O verde é o espinafre, o branco a massa tradicional e o vermelho a massa de beterraba. E aqui a produção de hoje. Com apenas 3 receitas foram feitas todas essas massas. Dá para 6 pessoas, tranquilamente, de 6 a 8 pessoas. E agora vamos até o caldo, o brodo. O capelete pode ser cozido no próprio caldo da sopa, né? No próprio brodo. E aqui tá eles. Nossa, tão lindos, hein? A massa, 1 minutinho é suficiente para cozinhar, porque é massa fresca. A gente acabou de fazer, modelar, então para cozinhar é muito rápido. Então vamos à melhor parte. Mande que te faz bem. Na descrição desse vídeo no YouTube, você encontra a lista de ingredientes. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, toque no sininho e se inscreva no canal para receber mais vídeo. Arrivederci!